Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your Sergeant Barry, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore, softcore. Dream of Californication. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao nosso primeiro evento, né, específico sobre ESG. E hoje já começamos com um nome grandioso, né? Conseguimos aqui a nossa convidada especial, a Gabriela Fortunato, né? Ela é coordenadora de engajamento do Pacto Global da ONU no Brasil, né? Quero dar as boas-vindas, agradecer, né, pelo aceite ao convite e já deixar aqui todo o espaço para ti, Gabriela. Muito obrigada em nome da South System, né? E é contigo. Obrigada, Noelle. Bom dia a todo mundo da South System, quem está nos assistindo. Eu sou coordenadora de engajamento do Pacto Global da ONU no Brasil. E a convite de vocês, eu vim falar um pouquinho sobre essa frente das Nações Unidas para o setor privado, que tem o foco ali na agenda de sustentabilidade a nível internacional. Para abrir essa apresentação, eu vou colocar aqui, projetar os slides, só um minutinho. E fiquem à vontade para fazer perguntas, né, no LinkedIn, de onde vocês estiverem assistindo, que mais para frente o pessoal da South System vai trazer para mim essas perguntas para que a gente possa endereçar, caso não esteja já incluso na minha apresentação. Deixa eu ver aqui, apresentar, compartilhar a tela. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que não aparece para mim a opção. Deixa eu te ajudar. Não está aparecendo o quê? A opção de apresentar o meu desktop, né? Só abas online. No outro ladinho não aparece, assim, na janela tem ali em cima. Isso. Daí posso compartilhar minha janela, vai aparecer minha tela, mas aí eu paro de assistir vocês e aí a gente mostra aqui, então, a nossa apresentação em modo tela cheia. Eu só vou pedir para vocês, então, me avisarem, já que eu não vejo mais vocês, se vocês conseguem ver minha tela e conseguem ouvir o áudio do primeiro vídeo que eu vou passar aqui, que é um vídeo geral, institucional, sobre o Pacto Global, que fala um pouquinho sobre a importância das empresas investirem na Terra, né? Essa empresa de bilhões de anos que nós habitamos. Perfeito, estamos vendo a tela, tá no, eu só ver qual, não a apresentação, tá no do StreamYard. Não aparece para você a apresentação, então para mim aparece, então não está indo corretamente. Acho que está dando. Deixa eu parar a partilha. Tá, vamos lá. Slides. Abaixo tem um compartilhar tela ali, não nos slides. Então, não compartilhar tela. Vamos lá. Tu tá no Chrome? Isso. Daí tem guia do Chrome, janela ou tela cheia, não?
Ecrã inteiro. Ecrã inteiro Isso. deve ser isso. Vamos compartilhar também Vamos o áudio lá. do sistema. Acho que é isso então que vai funcionar para a gente. Agora vocês veem Pronto. a tela do Pacto Global. Perfeito, isso mesmo. Então, novamente, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Vou falar um pouquinho sobre o Pacto Global da ONU no Brasil. E para a abertura eu vou passar um vídeo institucional nosso que se chama Muito Prazer, Nós Somos a Terra, ou ATERR4. Descubra uma oportunidade única de investir na Baixa e colher lucros futuros. Muito prazer. Nós somos a Terra. Há bilhões de anos no mercado, Terra vem oferecendo produtos e serviços exclusivos no seu segmento. Mas sucessivos casos de má administração do patrimônio, corrupção e distribuição desigual de dividendos vem colocando o futuro da empresa em risco. No seu último balanço anual, Terra apresentou os piores números da sua história. Mas ainda possui um patrimônio de valor inestimável entre seus ativos, fazendo dela o investimento perfeito para pessoas de perfil arrojado e visão de negócio, como você. Invista na Terra. Oportunidade como essa só aparece de bilhões em bilhões de anos. Então, esse é o convite que o Pacto Global faz para as empresas, para que elas se juntem a nós, para reverter essa situação da Terra, né? O Pacto Global, ele é à frente das Nações Unidas para o setor privado e foi criado lá no início dos anos 2000, na verdade, num Fórum Econômico de Davos, em 99. Houve uma provocação do nosso então secretário-geral, que era o Kofi Annan, para os CEOs que estavam no local, para que o mercado global tivesse uma face mais humana, né? Para que as empresas se alinhassem aos princípios das Nações Unidas, aos principais documentos da ONU, e trazendo, então, uma ideia bastante pioneira, porque a ONU foi criada para dialogar com Estados-nações, né, com países, mas entendendo o impacto positivo e negativo, o poderio financeiro, né, o impacto ambiental e social das empresas. O Kofi Annan, que era o secretário-geral, fez um convite para as empresas para que elas se associassem à ONU, fazendo um pacto entre as duas partes, criando, assim, o Pacto Global das Nações Unidas. O pacto, que tem hoje mais de 18 mil empresas, ele trabalha da seguinte maneira: a gente tem a nossa sede global em Nova York, que dá diretrizes internacionais para que a gente consiga replicar a nível, né, regional ou nacional, e a gente tem as nossas redes locais, como a rede local do Brasil, que é a terceira maior do mundo, que replicam essas boas práticas, repassam para as empresas participantes e também, né, faz adaptações dessas diretrizes conforme a realidade local. Porque os desafios da rede local da Noruega, por exemplo, são diferentes da rede local aqui do Brasil. Então, a gente tem algumas priorizações diferentes, mas as diretrizes e linhas gerais, elas são comuns, trazidas pelo nosso escritório de Nova York. O Pacto Global da ONU é, então, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, e a gente está em mais de 162 países a partir dessas redes locais que multiplicam as boas práticas. A rede local do Brasil, hoje já até passou desse número aqui de 1.900 participantes, a gente já passou de 2.000 participantes, é a terceira maior do mundo, tá, em números absolutos. A gente está atrás apenas da França e da Espanha, né, o que faz sermos a maior das Américas. Isso demonstra um comprometimento muito grande, né, das empresas a nível Brasil, para que elas estejam alinhadas com a agenda ESG, né, que é bastante importante aqui no nosso país, para que a gente tenha maior confiabilidade, para que a gente consiga atrair investimentos
e evitar também questões relacionadas a violações. A nossa rede ela é bastante heterogênea, a gente tem mais de 600 companies, então empresas com mais de 250 colaboradores, mas também temos uma base muito grande de pequenas e médias empresas, que é a maior parte do Brasil, e algumas organizações não empresariais, como o terceiro setor, governamental, que nos ajudam a multiplicar as boas práticas que a gente compartilha com as empresas que fazem parte do Pacto Global da ONU no Brasil. Falando um pouquinho do nosso propósito, a gente pretende transformar as estratégias empresariais em prol do desenvolvimento sustentável de um Brasil que não deixa ninguém para trás. Então, para isso, a gente tem ações em diversas frentes, para diversos setores e tamanhos e momentos de empresas diferentes. É importante trazer que o Pacto Global ele não é um selo ESG. Uma empresa que entra no pacto, ela não está certificada ou auditada sobre as suas informações de sustentabilidade, né? Lembrando que ESG, para quem não sabe, é a sigla ambiental, social e governança. O pacto está aqui para ser, na verdade, um multiplicador de boas práticas, levar para as empresas participantes diversas metodologias, informações, diretrizes e oportunidades de networking para que vocês, como colaboradores da South System, consigam internalizar o que faz sentido para o negócio e para o momento da empresa, né, e levar à frente, alavancar a agenda de sustentabilidade. Então, nós não somos uma consultoria, a gente não faz um trabalho individualizado, até porque seria impossível para 2.000 organizações, mas a gente está aqui para ser catalisador de boas práticas nas empresas e capacitar vocês, colaboradores das empresas participantes, para que vocês absorvam e consigam colocar no dia a dia e nas estratégias da empresa para o avanço no tema de sustentabilidade. Combinado, pessoal? Então, passando um pouquinho quais são as diretrizes do nosso trabalho, tudo que a gente faz dentro do Pacto Global é regido por 10 princípios. Esses 10 princípios são na transposição dos principais documentos da ONU, das Nações Unidas, para o Pacto Global, para as empresas. Então, a gente divide ali em alguns documentos, por exemplo, é feito com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, em documentos da Organização Internacional do Trabalho, direitos fundamentais do trabalho, entre outros, e a gente consegue dividir o nosso trabalho em 4 pilares: direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Esses pilares para a gente são a base fundamental e inegociável de tudo que a gente faz, então todas as diretrizes conversam com os 10 princípios, e aqui a gente fala basicamente, né, de um mínimo denominador comum de todas as empresas que participam do Pacto Global. Quais são os princípios invioláveis, qual é o acordo básico para qualquer empresa, independente do tamanho do setor, né, e do momento de sustentabilidade, para que ela possa participar ativamente do Pacto Global e não fira, né, alguns desses princípios que para a gente são básicos e negociáveis. Passando desse princípio que toda pessoa CEO, quando assina o comprometimento com o Pacto Global, reitera o compromisso com o cumprimento desses 10 princípios, a gente pensa também em uma agenda mais propositiva. E aí a gente trabalha com os objetivos de desenvolvimento sustentável. A gente chama de ODS, né? Internacionalmente é SDGs, a sigla. Os objetivos são uma agenda internacional, que também é conhecida como Agenda 2030, que os objetivos têm um prazo de serem atingidos de 2030, tá? E eles vieram substituindo os objetivos do milênio, que foram lançados lá nos anos 2000, que tinham um prazo até 2015. Em 2015 vieram os ODS, que são uma agenda ainda mais complexa e, nesse caso, de responsabilidade compartilhada. Os ODS são um compromisso para países, mas também para empresas, para a sociedade civil e qualquer outro stakeholder, investidores, que tenham ali, né, essa questão de sustentabilidade na pauta. Então, os ODS têm esse prazo para a gente trabalhar, são 17 objetivos, que têm ali seus focos, mas eles são interdependentes, né? Então, se a gente trabalhar, por exemplo, o ODS 2, de Fome Zero e Agricultura Sustentável, ele está beneficiando a erradicação da pobreza, que é o ODS 1, saúde e bem-estar, o ODS 3, então eles estão sempre interligados, mas é muito difícil que a gente trabalhe em qualquer empresa profundamente os 17 ODS, tá? A gente entende que não existe isso, e por isso mesmo o Pacto Global Internacional tem alguns ODS que são priorizados, e o Pacto Global da ONU no Brasil
prioriza ainda alguns outros, considerando a realidade do nosso país e os desafios do setor privado aqui no Brasil. Tá? Então, para que a gente trabalhe profundamente, a gente tem alguns ODS priorizados, por exemplo, o ODS 2, o ODS 3, o ODS 5, o ODS 8, de trabalho decente e crescimento econômico, que tem um grande diálogo com as empresas, obviamente. O ODS 10, de redução das desigualdades num viés racial, né, considerando a estrutura do nosso país. ODS 12, de consumo e produção responsável, pensando em circularidade. ODS 13, de mudanças climáticas, ele é priorizado globalmente, né, porque afeta todos nós, mas a gente também tem um projeto voltado para a proteção do bioma amazônico. ODS 16, que a gente traduz aqui para o setor privado o tema de governança, entre outros. Né? Porque, se vocês forem olhar, são 17 objetivos, mas são mais de 160 metas e mais de 200 indicadores. Então, não é possível que nenhuma empresa trabalhe os 17 ODS. É necessário haver uma materialidade, uma priorização, e a gente também faz essa análise quando trabalha com o Pacto Global aqui com as empresas. Então, Gabriela, como de fato o Pacto Global ajuda as empresas a acelerar na jornada de sustentabilidade, né? Como é o dia a dia de uma empresa participante do Pacto Global, como é a South System e tantas outras aqui no Brasil e no mundo? A gente tem frentes de trabalho bastante importantes com os nossos pontos de contato, né, em temas de conhecimento, para que todos os colaboradores saibam o que é o Pacto Global, o que são os ODS e como avançar nessa agenda, para que seja um compromisso não só da empresa, mas de todos que trabalham nela, da sua cadeia de valor. A gente tem uma frente de engajamento que fala sobre os temas, né? Como vocês aprendem mais sobre esses temas, interagem com outras empresas e também estabelecem metas e indicadores públicos com o Pacto Global da ONU no Brasil. E a visibilidade, que é a consequência desejável para as empresas mais maduras em temas de sustentabilidade e ESG, para que elas possam apresentar seus cases em eventos nacionais e internacionais, ter destaque das suas lideranças, para que sejam porta-vozes do tema dentro do seu setor, para falar de boas práticas em sustentabilidade. Hoje, para que a gente consiga fazer de maneira mais sucinta essa nossa apresentação, eu separei duas oportunidades de engajamento e de participação para os colaboradores da South System, né? Para que vocês entendam como no dia a dia participar do Pacto Global é benéfico para vocês, colaboradores. Tá? Então, eu vou trazer primeiro um tema de conhecimento e outro de engajamento. Falando em conhecimento, todos os colaboradores da South System que têm e-mail corporativo, então com o domínio de vocês, conseguem acessar a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo. Eu gosto de brincar que é como se fosse um Netflix da sustentabilidade, no qual vocês podem acessar cursos do mais básico até o mais avançado em temas relacionados ao Pacto Global. Então, a agenda dos ODS, ESG, entre outros, né? Então, vocês podem fazer cursos on demand quando vocês quiserem, que geram certificados na plataforma do Academy. Como ela é uma plataforma internacional, então gerida pelo nosso escritório de Nova York, alguns cursos não estão disponíveis em português, mas muitos já estão traduzidos, seja por legenda, seja por dublagem, e vocês podem explorar o Academy e fazer quantos cursos desejarem gratuitamente. Não existe uma restrição, né, de quantos colaboradores podem acessar, basta entrar no nosso site, clicar lá no Academy e criar um usuário com seu e-mail corporativo que a gente já reconhece que a empresa é participante do Pacto Global, e a partir dali vocês conseguem acessar os cursos do Academy e se capacitarem sobre esses temas. Mais para frente, o South System, por exemplo, pode fazer uma trilha de conhecimento para vocês e recomendar quais são os cursos que considera mais importantes para o negócio ou para aquela área, né, para o desenvolvimento em temas ESG. Isso vai contribuir na evolução de vocês e no conhecimento com o Pacto Global. Caso vocês tenham dúvidas sobre o Academy, como funciona, né, toda empresa participante consegue ter esse acesso, vocês podem enviar aqui no chat, que depois o pessoal da South System me manda também, para que eu possa explanar um pouco melhor. Falando agora da frente de engajamento,
a gente tem alguns trabalhos importantes de conscientização, de trabalhos em grupo e de networking, mas o principal objetivo do Pacto Global da ONU no Brasil hoje é mover o ponteiro, é que as empresas assumam compromissos públicos ambiciosos com o tema de sustentabilidade e com o futuro do planeta. Então, muito mais do que aprender e desejar mudanças, a gente está aqui para ajudar vocês a estabelecerem metas baseadas na Agenda 2030, com esse horizonte, então, ainda de 7 anos para frente, para que a gente consiga gerar mudanças concretas e mensuráveis no setor privado, auxiliando a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para isso, a gente lançou no ano passado o projeto que se chama Ambição 2030, que são 8 movimentos, agora vai ser o 9º movimento, 8 possíveis compromissos públicos voltados para temas materiais para o setor privado aqui no Brasil, que as empresas podem voluntariamente assumir esse compromisso, essa responsabilidade compartilhada. A meta é muito ambiciosa, mas cada empresa que assume esse compromisso nos aproxima ainda mais dessa meta ambiciosa. Então, para que vocês conheçam um pouco mais qual é a realidade do Brasil e aonde a gente deseja chegar com esses compromissos públicos, eu vou passar um outro vídeo que fala de 7 dos 8 movimentos que a gente tem ativos hoje. Ele é do ano passado, esse ano a gente lançou um novo sobre circularidade, e logo menos a gente fala um pouquinho mais no detalhe sobre eles. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o 2º país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E, por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento.
transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Então, esse foi o convite que lançamos em maio do ano passado para as empresas participantes do Pacto Global, para que elas assumam compromissos públicos ambiciosos junto da gente, né, a partir desse projeto que se chama Ambição 2030, que tem hoje 8 possíveis compromissos a serem firmados. Aqui a gente fala de uma frente de engajamento da empresa, mas também de visibilidade, porque uma vez que a empresa assina o movimento, a mais alta liderança, CEO, assina a carta de compromisso, né, e a marca fica associada àquele atingimento daquela meta, que é uma responsabilidade compartilhada. Tá? Essa responsabilidade não é individualizada, a gente passa aqui a contribuir para um número maior, para estar cada vez mais perto dessa ambição, que é, por exemplo, a universalização de acesso à água, ou a diminuição de emissões de gases de efeito estufa, equivalente a 1 ano de emissão do Brasil. É isso que a gente quer reduzir, contar com a contribuição de cada uma dessas empresas, quando fala na ambição Net Zero. Então, é um movimento individual que é coletivizado, e a gente passa para as empresas que assumem esse compromisso público todo o caminho das pedras para o atingimento da meta. Não é simplesmente se posicionar publicamente, daqui a 7 anos a gente verifica se chegou lá ou não. A gente passa 2 anos compartilhando para as empresas participantes, né, toda a metodologia, as ferramentas e a maneira de instrumentalizar e internalizar essa metodologia para que vocês consigam, de maneira confortável, evoluir nessa agenda e atingir essa meta, contribuir para o atingimento dessa meta e superação de algum tipo de desigualdade aqui no Brasil. Fechando essa minha explanação sobre a Ambição 2030, eu me coloco à disposição e vou devolver a palavra para o pessoal da South System, que vai apresentar como é o posicionamento da empresa diante do Pacto Global, né, das nossas iniciativas, quais são as frentes que são mais estratégicas, né, quais vocês já estão se alinhando, quais vocês pretendem se alinhar em um futuro próximo, né, porque a jornada de ESG ela é contínua e vocês podem estar em momentos diferentes para atingir essa meta, não tem problema nenhum, a gente está aqui para catalisar e para ajudar a chegar a esses números principais e os objetivos que a gente compartilha. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Vou parar a minha partilha aqui para conseguir enxergar a tela e vê-los. Agradeço imensamente a atenção. Nossa, nós que agradecemos. Gabriela, tu deu uma base para nós muito importante. Eu falo em nome de tripulantes South System mesmo, assim, porque quando a gente começa toda essa jornada, né, para ser signatário do Pacto Global, entender todas as ações, tudo mais, muitas vezes a gente até deixa alguns pontos, algumas arestas sem finalizar, né? E tu trazendo isso sobre a parte da Academy, né, sobre essas ambições também, é algo muito importante, porque o nosso time muitas vezes nos pergunta, mas e por quê? Por que a gente faz isso, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu responder este porquê de uma maneira muito, muito interessante, né, super didática, super simples. Quero também aí que o pessoal da South System que esteja assistindo deixe seus comentários para a gente colocar depois, né? Agora, né, eu te agradeço de novo, mas agora, como tu falaste, né, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente fez isso, né, como a gente se tornou signatário do Pacto Global. Deixa eu compartilhar agora o meu aqui também, né? A gente tá meio perfeito.
Então, né, pessoal, quem é da South System tá aqui nos assistindo hoje, já viu uma apresentação parecida com esta, né, porém, e parecida não, um pouquinho mais longa até, né, exemplificando bem todas as nossas ações, mas aqui eu quero dar um overview, um pouquinho do nosso efeito South, né, o nosso efeito South é o guarda-chuva dentro das ações com foco ESG. Então, deixa eu abrir aqui, também agora não enxergo vocês, mas por quê, né? Por que a gente, por que assumir os compromissos com o Pacto Global, né? Bem antes, já há uns 5 anos, nós criamos o nosso propósito, né, de impulsionar pessoas para inovar o mundo. E dentro desse propósito, a gente já olhava para esse, vamos dizer assim, compromisso, né, com pessoas, com social, com meio ambiente, e nós fizemos já algumas ações antes mesmo de gerar um relatório, né, antes mesmo de entender mais sobre o Pacto Global, nós já tínhamos algumas ações que eram voltadas tanto para os princípios, né, quanto para o ESG. Aqui a gente tem algumas imagenzinhas, né, de ações que foram feitas, mas elas eram, e são ainda, né, mas super focadas em capacitações, né, em bem-estar do nosso colaborador. Então, logo de início, quando houve a pandemia, nós colocamos todo um acesso à saúde mental, né, onde cada colaborador tem ainda, né, acesso a uma terapeuta. Então, a gente tem também o bem-estar financeiro, onde a gente capacita através de uma consultoria personalizada, né, cada um tem sua consultoria para fazer o seu bem-estar financeiro, né, cuidar, ter uma renda, né, bem direcionada, além das capacitações para a comunidade, né, então, essas aí são antes, né, mas a gente faz diversos tipos de capacitação para TI, para carreiras, né, então a gente sempre teve esse cuidado, isso sempre teve no DNA da South System, né, então o nosso efeito South, ele veio antes de nós apoiarmos o Pacto Global, mas só assim a gente conseguiu entender o nosso real impacto. Então, aqui eu deixo para vocês, né, um overview sobre o alinhamento das nossas ações dentro dos eixos, né, como a Gabriela trouxe ali, direitos humanos, trabalho, meio ambiente, anticorrupção, eles possuem 10 princípios e nós, né, alinhamos as nossas ações também dentro desses 10 princípios. Como a Gabriela trouxe também, nós precisávamos organizar as nossas ações, né, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Claro, como bem ela falou, impossível, né, atender os 17, seria incrível quando uma empresa voltasse só para isso depois, visse seu fora, mas realmente é impossível. Nós atendemos hoje, né, dentro do nosso relatório 2021 e 2022, 13 dos 17 ODS, né? Para vocês entenderem, esse relatório a gente gerou junto com a consultoria da Rosvale, né, onde, como a Gabriela comentou, o Pacto Global, ele não é uma consultoria, né, mas nós contratamos uma consultoria para validar todas essas nossas ações e ainda mais, né, conseguir fazer a organização delas. Então, a organização delas ficou mais ou menos dessa forma, tá, porque, olha, às vezes a gente ainda tinha que escolher se a relevância para ele estar ali ou não. Então, dentre esses 13 objetivos, né, a gente está aqui organizando eles também dentro do ESG, como a Gabriela falou, né, meio ambiente, social e governança. Então, vocês podem ver algumas das ações que a gente faz aqui na South System, né. Eu quero deixar um convite para vocês para acessarem o relatório, porque eu quis dar uma passada super rápida, né, para vocês terem uma ideia do quanto é importante, né, a gente ter isso dentro da empresa, quanto tu engajar o teu time para eles participarem, para eles estarem presentes, porque nada disso é feito pelo marketing, nada disso é feito pelo RH ou C-level apenas, né? Isso é feito por toda a tripulação. Se isso não está no teu dia a dia da corporação, não faz sentido, né? Não é um SG estratégico, porque ele não é um SG voltado para o teu core, não é voltado para a tua empresa, né? A gente tem que cuidar sempre isso. Quando uma palavra está na moda, a gente acabar aderindo a ela apenas
para não perder, né? E a gente quis mostrar aqui um pouco de, mesmo antes, né, de entendermos sobre o Pacto Global, sobre os ODS, a gente já tinha isso dentro da South System, então tornou-se bem mais simples, né, a gente conseguiu organizar e também se comprometer com os compromissos, comprometer ficou ruim essa frase, mas, né, ter os compromissos ali para uma agenda 2030, né, então, tudo isso está dentro do nosso relatório. Peço para quem puder escanear, né, ou acessar, depois as gurias também colocam ali no link. Fiquem super à vontade para baixar nosso relatório, e também fico, né, super à disposição para conversarmos, né, trocarmos ideias sobre esse tema super importante e agora tão bem explanado pela Gabriela. Era isso que eu tinha para mostrar, né, sobre um pouco do que a South System fez e faz, né, mas também a gente está aberta a perguntas, né, Gabriela? Perfeito. Fiquem à vontade, caso tenha ficado alguma dúvida, podem mandar no chat, vou ficar à disposição de vocês aí nos próximos minutos. Olha, vou ser super sincera, acho que com a quantidade de conteúdo que a gente libera para o pessoal, e agora eles sabendo da Academy, que já estavam se organizando ali no chat, um perguntou qual o link, já mandaram o link do Academy, viu? Essa proatividade que é muito interessante tu trabalhar o SG na South System, né? Porque tu tem esse time que tá 100% empenhado, traz ideias, né? Traz até números, que às vezes a gente se surpreende, né? E vamos atrás, claro, tu tem que ter o C-Level aderindo, né, fazendo sentido, mas é muito legal a gente conseguir conversar sempre com um time que também está de olho, né, em todos esses objetivos. Eu queria chamar aqui a Laura, isso? Ou a Rose? Agora eu recebi uma mensagem aqui que a Rose gostaria de conversar. Laurinha, me ajuda aí, porque a Rose diz para mim que está desconectada. Perdão. Queria super abrir mas diz aqui que não aparece a Rose para mim. Perdão. A Rose é a nossa consultoria, né, na Rosvale, onde a gente teve esse trabalho de mais ou menos um ano, né, para escrever o relatório, organizar, né, ver o que era, claro, tudo é importante, né, em ações assim, mas o que era relevante, né, para estar ali. Bem, Rose, se tu puder comentar alguma coisa, até pelo chat, algo assim, a gente fala aqui. Mas, se não, eu vou ler aqui um comentário da Cláudia Rocha, né, que eu achei bem pertinente. Muito bom, é maravilhoso trabalhar em uma empresa que tem esse posicionamento, que realmente provoca, impulsiona e nos move com as ações de SG. Este ano, pude fazer um curso excelente, onde foi claramente relacionado às ações SG, com a nossa felicidade versus felicidade de trabalho. Muito legal, Cláudia, obrigada. Legal. O ODS 3 de saúde e bem-estar, ele é trabalhado no pacto bem com essa frente de saúde mental mesmo, né? De olhar para o colaborador. É interessante a gente falar na agenda ESG que o social, muitas vezes, ele está voltado para a filantropia da empresa. Não é esse o foco, né? Aqui a gente está pensando em remuneração justa, a gente está pensando em jornadas de trabalho, saúde mental, saúde física, segurança do trabalho, diversidade, principalmente na alta liderança, que quanto maior o cargo, né, tende-se a ter menos diversidade. Então, o S do ESG ele é muito mais complexo do que filantropia. Obviamente, é super importante o investimento social privado, né, para movimentar a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas o tema social ele é bastante abrangente, a saúde mental, né, a felicidade relacionada ao trabalho também entra na parte social ali, da responsabilidade da empresa. Tu sabe que esse foi um desafio, assim, quando a gente estava escrevendo, realmente atrelar, né, o social, tipo, porque eu questionava, mas isso não entra em governança, isso não é... Não, o social tá ali, né, para tu ter todo esse engajamento do pessoal, tu tem que cuidar, e é muito interessante que 70%, acho que mais até, das nossas ações estão dentro do social, não só a filantropia, exatamente, como tu falou, né, tu ter ali toda uma assistência para a saúde mental,
onde a gente hoje tem isso voltado tanto, como eu falei, na prestação de serviço exclusiva, né? Então, cada colaborador tem a opção de escolher uma terapeuta e fazer o seu acompanhamento semanal, né? Como também capacitações, onde é através da Wells, hoje que a gente faz, eles têm capacitações semanais de rodas de conversa, com temas diversos, assim, muitas vezes pautado pelo mês, né? Então, Setembro Amarelo, a gente teve rodas de conversas mediadas por psicólogas específicas sobre esse tema, né? Então, isso é muito, muito importante. A parte do Academy também, da Salve, nós temos toda a parte da Udemy lá, com cursos, com trilhas, para capacitação do colaborador. Então, a gente entende que o mercado de TI, ele não é fixo, né? Ele é volátil. Hoje, tu tá numa empresa, claro, a gente gostaria de ficar sempre com as mesmas pessoas, né? Isso é muito legal. Mas a gente sabe que por oportunidades, é ótimo a gente saber que pode capacitar alguém para ter uma vida melhor, né? Não é simplesmente o fato de tu querer a pessoa ali dentro, então tu não vai fazer ela se desenvolver para não sair do teu radar, né? Isso dentro da Salve, pelo menos, tanto é que aparece em ESG, aparece em pesquisa de clima, né? Como a vida sendo super equilibrada, né? Pessoas que trabalham na Salve têm uma vida equilibrada. Exato, e é um diferencial, né, competitivo a empresa que tem esse foco no colaborador. Né? A gente sabe que o ESG ele não é só um compromisso financeiro da empresa, é algo não é para atrapalhar ou para complexificar o dia a dia da empresa, mas ele ajuda muito a atrair investimentos, a gerar estabilidade, colaboradores também mais satisfeitos, mais felizes. Então, é um investimento super positivo, com um ótimo retorno para toda a empresa. Verdade. É muito legal ver isso. Vou chamar agora a Laura, então, para fazer considerações. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês, representando a Rosvale. Agradecer a Gabriela e a Noelle pela disponibilidade de tempo da gente estar aqui se encontrando e trazer tantos conhecimentos para o pessoal. Eu queria também agradecer, principalmente a Salve, né, por ter nos convocado para essa jornada em conjunto de ESG, e está sendo muito lindo ver o quanto os conceitos estão sendo organizados, né, porque, como a Noa disse, já existia um trabalho prévio antes desse conceito se formar e a gente nomeá-lo dessa forma, né? Então, a Salve trabalha com várias frentes que são de impacto social mesmo, e trazer isso para desmistificar que o ESG vai além do meio ambiente, do cuidado com o meio ambiente, é muito importante também, né? São vários trabalhos que são feitos para transformar a comunidade, como a Gabriela trouxe ali, né? Para ir além da filantropia, né? Quando a gente está falando de Agenda 2030, está falando de transformação da sociedade mesmo, com ações efetivas, com metas bem estipuladas e com ações que são, de fato, efetivadas para a transformação, para desenvolvimento da comunidade. Então, a Salve tem vários exemplos de ações aí, o Te Puxa é um deles, que é lindo, é um grande exemplo aí de como as empresas podem colaborar de forma efetiva para que a sociedade evolua, se transforme, crie, gere renda e conhecimento para as pessoas. Obrigada, gente. Obrigada. Sabe que esse ponto, a junção do letramento, né, de explicar o porquê, explicar o porquê é feito e também o impacto que isso gera, faz total diferença. É assim que muitas vezes a gente consegue realmente colocar na empresa o ESG como uma ferramenta estratégica, né? A gente vê que sim, tu pode não estar colhendo amanhã, mas a visibilidade tu já está colhendo amanhã, a gente pode falar isso, né? Como Rede Marketing eu posso falar muito bem, né? A quantidade de pauta que a gente aparece por estar fazendo, mas o real impacto é lá na frente. E se a gente não começar a pensar hoje, não começar a realmente cuidar de cada um hoje, não tem 2030, né? Estamos aí, pelo menos eu estou apavorada com algumas notícias que antes já eram apavorantes, porém a gente não levava tão a sério, mas falávamos há pouco de enchentes, falávamos há pouco de coisas que já estão batendo a nossa porta, né? Então, não tenho certeza que estamos pelo menos no caminho certo, né? Com certeza, e é uma felicidade poder trazer essa colaboração para a pauta, né?
está associado com um pacto é muito significativo, porque a gente adere a um movimento que é global e assim está alinhado com o que as empresas e governos estão pensando para melhorar o futuro do planeta e das pessoas também. Pessoal, então eu vou encerrando por aqui de novo, né, fazendo um agradecimento, primeiro a Laura, né, sendo o elo, né, tanto lá quando a gente fez começou a escrever o relatório, agora a gente já indo para o relatório GRI, né, já estamos lá engatinhando em outras ações. Agradeço, né, por toda a atenção, todo o carinho com essa Alcide, mas, desculpa, vou dar um agradecimento muito maior para a Gabriela, por esse carinho que ela teve conosco, em explicar, em conversar realmente com o time, né, ver a importância, porque ela está ali, né, como a gente falou, está na nossa cara, aparece todos os dias as notícias do quanto está ruim. Ok, o quanto está ruim, mas o que a gente pode fazer? E o que já está sendo feito, o que a gente pode simplesmente aderir, né, tá ali, gente, a gente não precisa inventar a roda, né, eles já estão nos dando todas as ferramentas quase, né, para a gente entender o que fazer. Então, agradeço mesmo pelo teu tempo, né, tua dedicação e teu carinho conosco. Obrigada, pessoal, pelo convite. É um prazer falar com empresas engajadas que têm interesse de replicar a agenda que a gente promove diariamente. Então, nosso objetivo é sempre estar mais próximo dos colaboradores e estamos muito felizes, né, com esse convite. Esperamos que a gente possa cada vez mais contribuir para esse avanço na Agenda 2030. Muito obrigada. Bom feriado e obrigada pelo convite. Obrigada. Parabéns também. Muito obrigada, pessoal, por todos que ficaram assistindo. Tchau, tchau. Obrigada.